a nossa. Hoje é 31 de outubro. Há 504 anos, Martinho Lutero afixou as suas teses no portão da Catedral de Wittenberg. E ali desencadeou-se um processo que foi conhecido como Reforma Protestante. São aí 5 séculos de uma história que a todo momento vai sendo reconstruída, revista, refeita, porque a reforma sempre deve ser algo que se reforma permanentemente. Reforma sempre em reforma, sempre se reforma. Hoje conosco nós temos o privilégio, eu especialmente um privilégio ainda maior, de estar comigo aqui um grande amigo, amigo de quase, não são 504 anos, né? Mas, se não me equivoco, quase 30 anos de amizade, de convívio. Ricardo Lengruber é meu compadre, ele é padrinho do meu filho mais velho. Eu fiz o casamento do Ricardo. Ricardo também é meu padrinho de casamento, e nós trabalhamos juntos com satisfação imensa. Eu trabalhei com o Ricardo não somente no ministério, fomos colegas de trabalho ministerial na Igreja Metodista de Sete Pontes, e também Ricardo foi meu colega durante muito tempo de trabalho no Instituto, no Centro Universitário Unibenet, e depois no Seminário Teológico César da Corso Filho. Professor Ricardo Lengruber, eu nem pedi a ele que ele me mandasse o currículo, porque aí eu ia ficar aqui com muito tempo precioso, porque é um currículo muito grande, mas eu vou falar muito rápido. O professor Ricardo Lengruber é doutor, bacharel e mestre e doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro. O professor Ricardo Lengruber é também formado em História, e ele agora está aí na fase já de quase conclusão, no mínimo na metade, do curso de Direito, né? Depois de Teologia, ele foi estudar Direito. Fez o caminho inverso de Lutero. Lutero começou a estudar Direito, depois é que ele foi estudar Teologia. Mas Ricardo se encontra com Lutero porque, se Lutero vivesse hoje, ele seria como Ricardo, especialista em Antigo Testamento. Lutero ensinou durante muito tempo, depois de monge agostiniano, a teologia bíblica do Antigo Testamento. E o professor Ricardo Lengruber é também presidente do Conselho Municipal, Conselho de Educação da cidade de Nova Friburgo, diretor administrativo do Instituto Miosotis, em Nova Friburgo, e é também membro do Centro de Estudos da Bíblia, a BIB, né, Ricardo? A BIB, ou a BIB, me parece. Tem muitas outras coisas que Ricardo Lengruber faz, que eu não mencionei aqui. O Ricardo fica à vontade para também falar. Ricardo vai falar para nós hoje sobre a reforma protestante. E a gente conversou, a gente vai fazer da seguinte forma. O Ricardo vai conversar um pouquinho, vai ter uma fala introdutória, que satisfação, eu passo a palavra para você, fique à vontade, você é nosso convidado querido, queremos te ouvir. Olá, Levi, boa noite. Primeiro, muito obrigado pelo convite, o seu convite em particular, o convite da Igreja Metodista em Vila Isabel, Niterói, para participar com vocês nesse dia que é tão importante na história. Vital Brasil. Vital Brasil. Eu falei o quê? Vila Isabel. Desculpa. Vital Brasil, desculpa. Eu fui no automático. Desculpa, gente. É uma honra, Levi, estar aqui com você, estar aqui com nossos irmãos e irmãs da Igreja de Vital Brasil. E todo mundo, né, que está aqui acompanhando pelo Instagram. Eu acho que, na medida em que eu entrei aqui com vocês, algumas pessoas lá da minha rede lá de comunicação, dessa rede social, acabaram chegando aqui também. Enfim. Bom, Levi, atendendo ao seu pedido de falar um pouco, assim, de maneira introdutória, sobre a reforma, eu destaquei assim, alguns pontos muito rápidos, não tem novidade nenhuma sobre isso. Eu fico até, pessoal, um pouco constrangido de falar sobre reforma, sobre teologia evangélica. Tá todo mundo por aí? Eu fiquei aqui escuro aqui para mim, não sei se o pessoal tá... Alguém podia colocar no chat aí se tá me ouvindo. Acho que o Levi sumiu. Não, o Levi reapareceu aqui.
Acho que estão me ouvindo, né, Levi? Tá correndo tudo bem? Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Desculpa, eu tinha desligado o meu Ah, microfone, mas o ótimo. pessoal já está aqui, o Thiago falou, está todo Beleza. mundo te ouvindo. Fica à vontade. Beleza, beleza. Então, Levi, eu estava dizendo, né? Eu fico até um pouco constrangido de conversar sobre teologia, teologia evangélica, protestantismo com o professor Levi, que Levi é um catedrático nessa área, né? Conhece esse assunto muito melhor do que eu. Então, eu estou aqui me esforçando para conversar com o Levi a respeito desse assunto. Primeiro ponto, Levi, que eu gostaria de tratar é o seguinte. O dia 31 de outubro de 1517, ele é uma data muito mais simbólica do que propriamente uma data que marca assim, o antes e o depois, né? Um divisor de águas. Digo simbólica, não porque não haja importância na atuação e no ato da fixação das 95 teses de Lutero lá em Wittenberg, mas porque, se a gente analisar com bastante atenção a história da igreja, a gente vai perceber que em muitos outros momentos da história, outras personagens se fizeram reformadores da igreja, reformadoras, inclusive, da igreja. Mesmo aqueles que não funcionaram como uma ruptura com a instituição, ainda assim, no seio dessa instituição, e eu estou me referindo à instituição católico-romana, por exemplo, de maneira especial, houve movimentos muito bonitos. Eu vou citar apenas um, porque está muito perto de nós, inclusive, no calendário, que é a figura de São Francisco de Assis. Gostaria, além disso, de dizer também que a gente faz uma referência a Lutero, mas Lutero ele está ao lado de uma nuvem de outras testemunhas. Há outros reformadores, pessoas como Calvino, como Melanchthon, como John Knox, como Thomas Müntzer, pessoas, enfim, que na sua experiência da fé em Jesus promoveram reformas muito profundas, não apenas na doutrina, mas na forma de experimentar Deus, experimentar a espiritualidade cristã. E aí, pessoal, é muito importante a gente destacar os anônimos e as anônimas dessa história toda, porque, inclusive hoje, a teologia feminista, por exemplo, faz questão de resgatar a memória de mulheres que, em que pese terem sido tão negligenciadas ao longo de toda a Idade Média, sobretudo no seio da igreja, e os próprios reformadores tinham algumas dificuldades em aceitá-las, digamos assim, como liderança, como pessoas proponentes de um discurso, de uma experiência sobre a fé, ainda assim, muitas delas, algumas inclusive no anonimato, se fizeram muito importante nessa história. Então, eu diria que a reforma, ela não eu tenho muita dificuldade, Levi, eu sei que você também, da gente olhar para a história de heróis, né? De pessoas que isoladamente empreenderam algo sozinhas. Não, Lutero tem a sua importância, sim, não há dúvida nenhuma, a gente não está aqui para desconstruir a imagem do Lutero, ao contrário, mas ele não esteve nunca sozinho. Ele é resultado de um processo muito anterior que se iniciou, e ele simboliza, repito, uma nuvem de testemunhas que estão ao seu lado. Outro ponto, Levi, que eu acho que vale a pena a gente destacar também, é que a reforma, ela não é um episódio caído do céu e que, de forma aleatória, digamos, se instaurou na história humana como algo de fora, alienígena, e que chegou mudando todas as coisas. Não. A reforma, ela é fruto de um momento histórico bastante de mudanças muito profundas. Há uma frase atribuída a um filósofo contemporâneo que ele diz assim: nós não estamos vivendo um tempo de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de tempos, que é algo profundamente diferente. E foi exatamente isso que ocorreu durante o início do século XVI, final do século XV, início do século XVI.
não vou me delongar, mas se a gente pensar nas grandes navegações, a descoberta do novo mundo, se a gente pensar no renascimento cultural, o humanismo na filosofia, a formação dos estados nacionais na Europa, que começam antes e se prolongam, inclusive, para depois, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, mais lá na frente, tempos depois, a própria Itália e a Alemanha, já no século XIX. Ou seja, todo esse movimento político, econômico, jurídico, social, artístico, ele vem ao lado de toda essa mudança cultural, religiosa, simbolizada pela Reforma Protestante. Talvez fosse o caso de dizer que a Reforma ela é, ao mesmo tempo, um pouco consequência de tudo isso, mas causa também. Ela é a semente de todas essas modificações na concepção civilizatória daquele momento da história. E aí, Levi, eu queria fazer um destaque, e com isso um destaque muito cuidadoso, que é a relação do protestantismo naquele momento, que nós estamos falando da modernidade. O protestantismo nasce com a modernidade. Isso que a gente aprendeu a chamar de moderno está íntima, estreitamente ligado ao protestantismo. Mas, ao lado da modernidade, ao lado de todos esses outros fenômenos que eu mencionei, o protestantismo está também muito associado ao capitalismo, ou seja, a uma nova forma de produção de riquezas, mas não só de produção da riqueza, a própria concepção, a maneira como os seres humanos passam a olhar para o dinheiro, para o preço, para o valor, para o trabalho, digamos assim. Então, sem querer ser reducionista, mas se durante a Idade Média um dos valores nobres era o ócio, por exemplo, a nobreza se gloriava de dizer que tinha escravos, ou seja, trabalhadores, servos. O trabalho era algo considerado menor, algo considerado depreciativo. Na modernidade e na concepção protestante de ver essa realidade, o trabalho é algo digno, que dignifica o ser humano. O trabalho é resultado da vontade de Deus. Então, se por um lado, eu já vou falar sobre isso, Deus nos salva pela sua graça, mediante a fé, o trabalho, as obras não são o ponto a partir do qual ocorre a salvação. O trabalho ele é uma espécie de revelação, de demonstração da presença de Deus na vida das pessoas. E aí, vocês imaginem como que isso vira de cabeça para baixo a forma de enxergar e de se relacionar com Deus, né? O trabalho, o dinheiro, a prosperidade. E aí, pessoal, todo mundo já percebe com essas falas, com essas palavras que eu estou mencionando, como e por que isso vai se desenvolver ao longo do tempo, chegando a alguns exageros que a gente enxerga na história recente do cristianismo, inclusive na história dos movimentos evangelicais, protestantes, pentecostais, neopentecostais, no Brasil e no mundo de hoje. Bom, eu não quero me demorar para a gente poder bater papo, né, mais um pouco sobre isso. Eu queria falar rapidamente de 2 ou 3 características assim, mais teológicas, Levi, aspectos importantes da reforma. Um deles é o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu costumo dizer que isso é revolucionário, porque na medida em que todos cristãos são sacerdotes, são aqueles que conseguem, têm a dignidade de se relacionar com a divindade, de se relacionar com o próprio Deus, ora, os sacerdotes se tornam desnecessários, como ofício, como um lugar privilegiado e destacado, discriminado dos demais. Perde aquela lógica de que existem seres especiais que estão no meio do caminho entre os seres humanos e Deus.
todos e todas temos a possibilidade de experimentarmos Deus. Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Então, observe que uma igreja protestante é uma igreja, antes de tudo, que reconhece pastores, pastoras, bispos, bispas, mas não os coloca na função de sacerdotes, diferente daqueles irmãos e famílias, tradições religiosas, que têm pessoas distintas das demais, ocupando lugares distintos e especiais em relação aos demais. E toda vez que nós desbordamos a nossa experiência para uma experiência clericalista, nós estamos sendo tudo menos genuinamente protestantes. E aí vale dizer que a tradição preconizada pelos irmãos Wesley, John e Carlos Wesley e outros tantos que iniciaram o movimento metodista lá na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, são tudo menos clericais. John Wesley deu muitos exemplos disso, não obstante fosse ele próprio um reverendo de tradição anglicana. Bom, ao lado do sacerdócio, Levi, universal dos crentes, acho que é importante também a gente destacar os solas. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Só a graça, somente a graça, só a fé e só a escritura. Vou começar de trás para frente, para ser bastante objetivo. Lutero, você disse, apesar, ou melhor, ainda, além de ser, faltou aqui a palavra, além de ser um estudioso da Bíblia, Lutero se deu ao trabalho, um trabalho hercúleo, de fazer a tradução da Bíblia do hebraico, do grego, uma tarefa dificílima, convenhamos, para o alemão. E aí, Levi, por favor, se eu estiver errado, você me corrija. Alemão, que era uma língua ainda com características muito rudimentares do ponto de vista da sua gramática, não que a língua em si o fosse, mas os textos disponíveis naquele momento histórico, escritos em alemão. Lutero faz esse esforço. Com que objetivo? Colocar a Bíblia nas mãos das pessoas simples, pessoas que se comunicavam em alemão. Então é como se Lutero tivesse feito a proeza, e eu diria que um milagre praticamente, de colocar a Bíblia nas mãos das pessoas. É claro, óbvio, que isso tem o seu ônus, porque na medida em que todo mundo lê a Bíblia, o que é maravilhoso, e assim deve ser, não tem aqui nenhuma crítica a esse movimento, a gente precisa se relacionar, claro, com os exageros, com a manipulação. Mas convenhamos também que antes também havia isso. Mesmo doutores, mestres lendo a Bíblia, o que mais existiu sempre, não só com a Bíblia, com qualquer texto de autoridade sobre as comunidades. Com textos jurídicos acontece isso, com literatura clássica acontece isso, com a Bíblia não seria diferente, ser usada para manipulação. Mas reforço, Lutero disse, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Ali na Bíblia nós encontramos a vontade e a revelação de Deus. E ninguém deve se sentir superior ou inferior, porque todos temos condições de ler a Bíblia. E nesse sentido, eu costumo dizer, Lutero ele coloca os fundamentos de uma educação para todo mundo, porque afinal de contas, todo mundo tem que saber ler e escrever para ler a Bíblia. A escola dominical nas igrejas evangélicas, de todas as tradições aqui no Brasil, os irmãos presbiterianos, batistas, congregacionais, metodistas, enfim, a escola dominical é o lugar de alfabetização, no sentido mais amplo que essa palavra pode ter. E ao lado, Levi, estou dando uma olhadinha aqui no horário para não me avançar, e ao lado do sola escritura, o sola fide, a fé, a entrega do ser humano, a adesão, a experiência
e a intimidade com Deus. É isso que vale no final das contas. Eu não sou cristão porque eu faço parte de um livro de rol de uma igreja, porque eu passei por um ritual de jogar água na cabeça ou de afundar o corpo inteiro dentro da... E essas são questões menores. É a fé. É a fé, aquele mergulho que o ser humano é capaz e, ao mesmo tempo, convidado por Deus a empreender. E, por fim, a graça. Eu e Levi já discutimos, no bom sentido da palavra, discutir muito sobre a teologia da graça, e nisso concordamos. A graça é uma soberania amorosa de Deus. Nós, tudo, ainda que tenhamos a reta doutrina, ainda que tenhamos uma adesão plena em relação a Deus, mas a graça é ato único, exclusivo e absolutamente soberano, gracioso de Deus para conosco. E Levi, isso é revolucionário, meus irmãos, porque na medida em que percebemos um Deus cujo julgamento está atrelado à sua graciosidade, à sua amorosidade, à sua benignidade plena, isso vira tudo de cabeça para baixo de novo. Porque não há merecimentos, não há trabalho, não há riqueza, não há conhecimento, não há sabedoria, há apenas o amor infindável, imensurável de Deus por nós. E isso, eu quero reforçar esse ponto e com ele vou concluindo, Levi. Ele iguala a todos nós. Todos, independente de onde estamos, de quem somos, da cor da pele, do gênero, de orientação, de opção de política, de direita, de esquerda, se está dentro, se está fora, não, absolutamente nada. Todos somos alcançados igualmente pela graça. Bom, muito, Levi, do que nós vivemos de lá para cá, as experiências do Estado democrático, as experiências de um Estado de direitos, a experiência de convivência e de administração da sociedade, os liberais, os socialistas, tudo isso, em algum sentido, tem elementos de ligação lá com a origem da modernidade e, repito, ao lado da modernidade, com o próprio protestantismo. Então é isso. E muitos outros, depois de Lutero, sucederam-no nessa empreitada. Falei, faço questão de repetir, nós de tradição metodista temos em Wesley algo completamente novo, 2 séculos depois, aproximadamente, mas novo no sentido de que ele, a partir de estar numa outra tradição, inovou e nos deu, digamos assim, experiências muito bonitas e muito profundas para viver e experimentar a fé. É isso, Levi. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sua e dos nossos convidados aqui, o pessoal que está nos assistindo. Tá bom? Muito bom. Muito obrigado, Ricardo. Essas tuas palavras são inspiração. Você foi aí nos elementos fundamentais da reforma. Sobre a tradução de Lutero, eu, há pouco tempo, inclusive, dei uma palestra lá na Universidade Metodista sobre isso. É tema de estudo meu e na UERJ. Eu ensino filologia germânica. E Lutero, de fato, ele deu uma grande contribuição para a língua alemã. Não que ele inventasse algo novo, mas é porque, com a tradução da Bíblia, o Frühneuhochdeutsch, o alemão moderno, o alto alemão moderno, como nós entendemos hoje, ele passou a ser estandardizado, ele passou a ser uma referência para tudo que se escrevia no alemão. Mas mais do que isso, o que Lutero fez, e aqui já entra uma primeira colocação que eu queria fazer para o Ricardo, Lutero, quando traduziu a Bíblia, ele tinha uma preocupação clara. Ele queria traduzir uma Bíblia de modo que dona de casa, criança na rua, comerciante,
todo mundo entendesse, lesse e entendesse. Ele, por exemplo, foi muito criticado porque já haviam traduções, já havia tradução da Bíblia em alemão no tempo dele. Ele não foi o primeiro a fazer isso, mas as Bíblias eram muito eruditas. E ele, então, no desejo de envolver os mais pobres, o povo, ele traduz e ele é muito livre. Muitas vezes ele tem liberdade em nome do desejo de alcançar as pessoas. Você, Ricardo, é a um só tempo educador, e educador no melhor sentido da palavra, né? Educador de verdade, teórico e prático, né? Mas é também estudioso da Bíblia e é biblista. Fala um pouquinho para nós sobre experiências de leitura da Bíblia, em que medida Lutero inspira as leituras que a gente faz na Bíblia, leitura popular, por exemplo, que é um assunto que você gosta muito, que você tem trabalhado muito nessa dimensão. Leitura popular da Bíblia, o jeito com que Lutero, ou que a reforma, ela desencadeia possibilidades, e também os equívocos que muitas vezes podem acontecer nas nossas comunidades. O que você acha que é inspiração para nós hoje, como educador e como pastor metodista, como estudioso da Bíblia? Ótimo, Levi. Eu entendo que a Bíblia... Primeiro, eu queria começar falando da Bíblia, rapidamente. A Bíblia é uma referência muito importante para cristãos e cristãs no mundo como um todo. E é importante que a gente dê essa importância mesmo para a Bíblia. Mas, seguindo a esteira de John Wesley, por exemplo, que se dizia sobre ele mesmo, né? Eu sou um homem de um livro só. Mas, apesar, né, a despeito disso, Lutero, quando faleceu, deixou pouquíssima coisa, pouquíssimos objetos, mas muitos livros. Porque Lutero, eu estou falando de Wesley nesse momento. Wesley lia a respeito de tudo. Procurava saber sobre saúde pública, procurava saber sobre economia, sobre política e, claro, sobre a própria leitura da Bíblia. Então, esse é o primeiro ponto, Levi. A Bíblia é muito importante, sim, mas a Bíblia precisa ser lida ao lado da vida, ao lado da realidade concreta em que as pessoas vivem. E aí, nesse ponto em particular, a contribuição do Lutero de colocar a Bíblia disponível para que todas as pessoas pudessem lê-la e compreendê-la, Lutero faz um movimento que, aqui na América Latina, por exemplo, de meados do século XX para cá, muitas lideranças católicas, evangélicas, vêm se esforçando para fazer isso, que é tirar a Bíblia do altar exclusivamente e tirar a Bíblia de um lugar em que apenas uma porção pequena de iniciados e credenciados pelas instituições tem a possibilidade de dar uma interpretação correta sobre a Bíblia. Não, nada disso. A interpretação da Bíblia, ela é resultado da comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. É nessa comunidade, como diz lá o iniciozinho do livro do Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Ou seja, é na comunidade, é no encontro das pessoas e na sua troca de ideias, de experiências, experiências da vida e experiências de Deus. Isso nunca pode estar dissociado. E, te respondendo objetivamente, a leitura popular da Bíblia, eu sonho com o tempo em que ela deixará de ser uma leitura popular da Bíblia. E será simplesmente uma leitura da Bíblia, no sentido de que a leitura da Bíblia é exatamente isso. Agora, ao lado disso, Levi, é importante a gente fazer um destaque sobre uma questão que nos preocupa a todos muito e que, infelizmente, nos acomete e a gente sequer se dá conta disso muitas vezes. E nós, evangélicos, infelizmente, somos pródigos nesse pecado, que é o fundamentalismo. O fundamentalista é aquele que ele tem mais apreço pela Bíblia do que pela vida. Ele tem mais apreço pela letra do que pela palavra.
compreendida de forma mais ampla. E quando essa confusão ocorre, ele tem uma visão e uma leitura muito estreitas da Bíblia. Estreito em que sentido? Ele procura enxergar as coisas simplesmente a partir de um ponto de vista. Eu poderia arriscar dizer que o fundamentalista é literalista, no sentido de que ele lê a Bíblia ao pé da letra. Mas eu, de um tempo para cá, venho brigando com essa ideia, porque o fundamentalismo, ele, às vezes, usa-se do expediente do literalismo, ler ao pé da letra. Mas, não raro, ele faz interpretações mirabolantes também da Bíblia. Significa dizer o seguinte, ele tem, no fundo, um interesse, ele tem uma verdade pré-concebida dentro de si, e ele utiliza a Bíblia apenas como prova, como uma espécie de comprovação daquilo que ele gostaria de pregar, dizer, e a Bíblia acaba se tornando muito mais uma ferramenta do que propriamente a fonte e a luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz a Bíblia. Não, ela deixa de ser a luz que nos ilumina e passa a ser simplesmente aquela guia que diz assim, ó, tem que ir para cá, tem que ir para lá, e a gente não permite que a liberdade do Espírito de Deus flua na leitura e na interpretação. Afinal, Levi, imagine, isso é muito importante, e aqui, aqueles que eventualmente nos acusam de algum racionalismo, etc., a experiência de Deus é que precisa promover isso, ou seja, a gente ter a coragem e, ao mesmo tempo, a tranquilidade de compreender que, com o passar do tempo, novas experiências vão se construindo com a leitura da Bíblia. Poderia dar vários exemplos, mas um deles foi a experiência de John Wesley com relação ao ministério feminino. Quando viu uma mulher pregando e se sentiu desconfortável com aquela situação, foi quando alguém disse para ele, não, mas ouça o que ela está pregando, o importante é o que ela está pregando, não é o fato de ela estar pregando só. Claro que isso é transformador, mas é isso, ou seja, a coragem e, ao mesmo tempo, o desprendimento, a confiança de que Deus pode, sim, fazer novas todas as coisas na medida em que a gente tenha coragem de abrir a Bíblia e lê-la sob outras perspectivas também. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, porque você tocou uma questão super pertinente. O Marquinho, ele fez duas colocações, eu vou mencionar aqui. Uma delas eu posso responder. Ele perguntou para mim, Levi, a Bíblia de Lutero era uma Bíblia como na linguagem de hoje? Sim, Marquinhos, eu diria que sim. Lutero fez uma Bíblia para o povão. Né? Inclusive, no Tratado de Tradutologia que Lutero escreveu, tem uma hora que ele vai e diz assim, ele cita um texto, uma tradução clássica do alemão, e aí ele vai e lança uma pergunta, qual o alemão que entende um negócio desse? Então ele dizia, quando eu traduzia minha Bíblia, eu queria escrever em alemão que todo mundo entendesse. Tirar, literalmente, ele usa essa expressão, pedras e paus do caminho. Quero liberar o caminho para o povo entender as Escrituras. O Marquinho também, Ricardo, faz uma pergunta aqui para você. Nessa abordagem que você faz da leitura, uma Bíblia, uma leitura que liberta, lembra as comunidades eclesiais de base? E aproveito também para você pegar mais outra pergunta aqui muito boa, que não é diretamente do Lutero, mas você mencionou, né? E o Antônio Augusto, da Igreja de Vital Brasil, ele pergunta, as condições dos trabalhadores de carvão na Inglaterra incomodaram a John Wesley? O trabalho dignifica o ser humano? É uma pergunta que ele faz, aí sai um pouco do Lutero, mas está dentro da perspectiva de libertação. Então, essas duas colocações para você. Comunidades eclesiais de base, é do Marquinhos, a quem eu cumprimento aqui, e o Antônio também. Um abraço, Antônio. Muito bem. Então, sobre a colocação do Marquinhos, sim, claro, as SEBs, as comunidades eclesiais de base, elas foram e são
ainda que muito reduzidas se comparados, né, aos anos de 1970, início dos anos 80 do século passado, são experiências em que as pessoas mais simples, as comunidades efetivamente, digamos, o povo que está sentado na igreja tem protagonismo, tem um lugar, um espaço para falar e para ser ouvido, para ouvir e para se manifestar a respeito daquilo que pensa. E a relação indissociável com a vida como ela é, a vida concreta das pessoas. A gente conseguir se enxergar, por exemplo, naqueles grandes nomes que aparentemente estavam tão distantes de nós, inclusive na Bíblia. Enxergarmos em Abraão, por exemplo, uma pessoa como os tantos que precisam sair da sua terra, da sua parentela e ir em busca de uma vida nova. Como aqueles que passam fome, aqueles que constroem a casa, aqueles que têm as dificuldades com os filhos, aqueles que não encontram o trabalho e assim por diante. Então, essa leitura da Bíblia a partir da vida, ela não apenas ilumina a vida, como ela dá à fé uma densidade diferente, porque nós encontramos Deus onde ele efetivamente se colocou. O Evangelho de Mateus diz isso. Ele é aquele que está lá preso quando a gente vai visitá-lo. Ele é aquele que está lá enfermo, sobre o leito, quando nós vamos lá para estender a mão. Ele é aquele que passa fome, pedindo um pouco de alimento, ou se virando nos caminhões de lixo, como a gente viu recentemente, tem visto, né? Recentemente de novo no nosso país. Então, essa experiência das comunidades eclesiais, mas não apenas, são experiências, sim, da leitura libertadora, digamos, da Bíblia. E respondendo ao Antônio sobre a questão do trabalho, o trabalho dignifica o homem. Observe, Antônio, a maneira como eu enxergo é que, primeiro de tudo, né, antes até, nós não vivemos para trabalhar, a gente trabalha para viver. E eu entendo, ou pelo menos deveria ser assim, a gente deveria trabalhar o trabalho como ferramenta para garantir uma sobrevivência digna e uma experiência de vida digna para todas as pessoas. Deus criou o mundo em 7 dias. E no 7º dia descansou do seu trabalho. O sábado é, portanto, um imperativo, não porque é uma doutrina da Bíblia, mas porque ele santifica o tempo. O tempo não está condenado a ser o espaço da fadiga humana. O trabalho humano é para promover a oportunidade de que a gente tenha o sábado, a santificação do tempo, para estar ao lado da família, para experimentar os prazeres e as doçuras que essa vida pode nos oferecer. Afinal de contas, é tanta dureza e é imperativo, é a vontade de Deus que todos sejam capazes de, no 7º dia, colocar o pezinho para cima e dizer: que maravilha! E viu Deus que tudo que fora criado era bom, era muito bom. Gozar do fruto do próprio trabalho. E aí, Antônio, com base nisso que eu entendo que sim, o trabalho dignifica o ser humano. Mas o John Wesley, quando viu a indignidade daquela gente nas minas de carvão, ele disse: esse trabalho não dignifica. Esse trabalho não é fruto da vontade de Deus no meio dos homens. E aí é por isso, e eu vou lá na comunidade eclesial de base de novo, é por isso que, diante das indignidades do trabalho, da falta de respeito com a humanidade de todas as pessoas, a fé deve sim se engajar na luta por um trabalho decente, na luta por um salário que seja digno para as pessoas, na luta para que, independente, e aí eu vou linkar com a graça, independente da quantidade de tempo, meu irmão, que você trabalhou, se você começou no início do dia, se você começou no meio do dia, ou se você começou na última hora do expediente diário de trabalho, estou me referindo à parábola dos trabalhadores na vinha. Quem contou essa história não foi Lutero, quem contou essa história não foi Wesley, quem contou essa história foi o Evangelho de Jesus, foi o próprio Jesus. No final do dia, todo mundo tem que receber o mesmo salário. Porque o salário não é resultado
resultado do trabalho. O salário é a fonte para a dignidade da vida. Que bom se você pôde trabalhar o dia todo. Mas que pena se você só trabalhou a última horinha do dia. É a graça, é a gratuidade. Então, o trabalho dignifica sim, desde que ele não seja visto como uma régua para medir a qualidade das pessoas, mas como resultado da presença de Deus na vida dessas mesmas pessoas, por meio da sua graça. Muito bom, muito obrigado, Ricardo. Eu, quando ouço o Ricardinho falando, eu sempre tenho aquela sensação, né? Só não te entende quem está de má vontade, né? Porque você fala coisas complexas com uma simplicidade. Eu acho que isso que explica aí por que você sempre, onde vai, é sempre bem acolhido. Ricardo, nós temos agora no limite, né? Faltam 15 minutos e eu queria já nos organizando nessa direção. Antes, porém, eu queria me desculpar aqui com as muitas pessoas que estão se manifestando, e eu ainda não domino, né? As letrinhas são pequenas aqui, muita gente, possivelmente a maioria, pessoas que você, amigos e amigas teus, e eu queria fazer referência aqui a uma que apareceu aqui há pouco, e eu diria, Ricardinho, que veio para te ouvir. A Márcia Santos, ela durante a semana falou muito que queria estar presente, mas ela tinha compromisso. E aí, para compensar, mandei uma palestra sua sobre reforma. Mas ainda assim, a Marcinha apareceu aqui. Márcia, um beijão para você. A gente tem que se encontrar. Você tem que vir aqui em Niterói e a gente se encontrar. Eu e Cíntia te queremos muito bem, né? Muito bem, tem gente aqui cumprimentando. Doutora Miriam Calheiros está aqui, ó, excelente explanação, pastor Ricardo. Miriam é da igreja de Vital Brasil, e ela é muito rigorosa, é professora universitária lá de Manguinhos. Se ela está dizendo que é excelente explanação, Ricardo, então aceita aí o cumprimento. Bem, o Marquinhos lembrou que ano que vem tem Intereclesial de base, ele é assessor também das SEBs, tá? Tá aí, Marquinhos, muito obrigado, recado dado. Eu tenho uma pergunta que ela já vai encaminhando para o final, tá? É uma pergunta que o Jacinho fez, Gerson Lourenço, colega nosso, que inclusive o Jacinho estudou contigo, né, Ricardo? Foi teu colega de estudo teológico, é professor público e tem formação na área de teologia, fez pós-graduação, doutorado na PUC. Gerson Lourenço, com o cumprimento daqui, o Jacinho pergunta o seguinte: seria interessante uma releitura dos reformadores radicais, frente à postura atual do movimento evangélico brasileiro com a política em nosso país? Pois é. Olha, eu preciso ser honesto aqui. Estou errado, Levi? Ou foi você que escreveu um trabalho sobre Thomas Mintzer, não é isso? Você conhece esse assunto? A minha graduação. A minha graduação eu escrevi lá na Alemanha sobre Thomas Mintzer. Exatamente. Eu, assim, não sou nem de longe a pessoa credenciada aqui nessa dupla para falar sobre esse assunto. Mas, de modo geral, eu diria o seguinte, Gerson. A relação da religião com o poder, de modo geral, e da igreja com a política partidária, de modo particular, ela deve ser sempre alvo da crítica cristã. E começo lá atrás com o profeta Isaías, quando olhou para o templo e disse: a minha casa se tornou um covil de salteadores. Palavra essa, aliás, que foi recuperada pelo próprio Jesus diante dos vendilhões no templo de Jerusalém. Não porque Jesus ou Jeremias fossem eles opositores ao templo em si, de longe isso, mas opositores, isso sim, com aquilo no qual o templo se tornou. O templo que deveria ser o lugar da hospitalidade, da restauração, o lugar do encontro, do companheirismo, o lugar da nossa colocação diante do próprio Deus, da nossa análise e da nossa
confissão de pecados, por exemplo, e a nossa verdadeira conversão permanente diante de Deus, se tornou, na verdade, um lugar para comprar e vender, um lugar para... no tempo de Lutero se chamavam... como era o nome, Levi? As indulgências, que não são do tempo de Lutero, são do tempo de todos nós, porque estavam lá no tempo de Jesus, estavam lá no profeta Jeremias, e estão entre nós hoje. E cobramos indulgências de várias maneiras. A gente é capaz de criticar aquele pastor famoso que está na televisão e na rede social, que vende um vidrinho de água do Jordão, mas às vezes nós temos indulgências disfarçadas na doutrina, na roupa, no jeito de funcionar, no conselho da igreja, enfim, temos uma série de outros expedientes que vinculam isso ou aquilo à graça, à gratuidade da presença de Deus. Mas é muito sério o que está acontecendo no nosso país hoje, com a adesão irrestrita de determinados segmentos a um partido, a uma figura, a um projeto político. A igreja é política, a fé é política, mas ela o é como sal da terra e luz no mundo. Ela é para, como os profetas no passado, apontar o dedo como Natã o fez diante de Davi. Esse homem és tu. Não ter nenhum medo, repito a palavra coragem. Coragem de aderir e coragem, como Davi fez, como Natã fez com Davi em muitas ocasiões. Mas a coragem também de criticar. O barco está furado, nós vamos afundar. Não é possível, não é possível. E aí a memória dos radicais, dos reformadores radicais, radical é uma palavra linda, radical é aquele que vai lá na raiz buscar o alimento. As árvores são radicais, porque as árvores têm raízes muito profundas, plantadas e se alimentando, e estão situadas no seu tempo e no seu lugar da história, mas as árvores dialogam com o universo, elas estão em contato com tudo. Olha que paradoxo que parece isso, mas que na verdade é um mistério da própria existência. O Thomas Mintzer e os radicais de maneira geral talvez sejam um chamado permanente para que nós não nos deixemos capturar pelos discursos tentadores, aqueles que prometem dinheiro fácil, prometem gente fácil, seguidores fáceis, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, Levi e meus irmãos e minhas irmãs, a igreja protestante hoje, ela não está sob uma denominação religiosa. A igreja, a fé protestante hoje está onde há a possibilidade de profeticamente denunciar o estado de coisas que nós temos hoje no Brasil. Afinal, 605 mil mortos numa pandemia é tudo menos fruto da vontade de Deus. Uma pandemia é inevitável, pelo menos nos recursos que nós temos diante de nós. Mas morrerem mais de 500 mil de pessoas de forma indiscriminada, e a gente ouvir das nossas lideranças, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não sou coveiro, vai comprar vacina na casa essas coisas. Pelo amor de Deus, isso nós não podemos em absoluto compactuar com isso. Isso é tudo menos protestantismo, menos cristianismo, menos evangelho de Jesus. Muito obrigado, Ricardo. Lamentavelmente, nós já chegamos ao final da nossa live. O tempo, ele não tem compaixão, o tempo é impiedoso, ele vem e às vezes se esgota, né? Eu quero agradecer, Ricardinho. A última pessoa que fala aqui, Sueli Mendes, ela é a pianista da nossa igreja, há argumentações maravilhosas. Ela sempre fala, eu sou fã do professor pastor Ricardo Lengrudo. Ainda que você não a conheça, mas ela, pelo que já ouviu de você e já te ouviu, ela sempre diz, sou fã do pastor Ricardo Lengrudo. Ricardo, que bom. Muito obrigado, aceita aí a nossa gratidão, porque você abrilhantou o nosso dia, quero agradecer a todas as pessoas que participaram, e quero também convidar a todos e todas que, tendo tempo,
Nós temos agora às 19 horas no canal da Igreja Metodista no YouTube o culto gravado, o culto da Reforma Protestante. Ricardinho, eu dou a você as palavras finais, considerações finais, e agradeço então, e desejo a todos uma boa noite e um abraço fraterno. Ricardo, você tem a palavra final. Levi, muito obrigado. Uma honra, um privilégio para mim, tá, meu irmão? Estar aqui contigo e com todo mundo que participou aqui nessa sala, especialmente o pessoal da Igreja de Vital Brasil. Levi, a gente olha para o passado, para a história da nossa igreja, do protestantismo. Hoje fizemos isso em particular, porque a gente quer iluminar o nosso tempo e iluminar os passos que a gente vai seguramente dar para frente. Estudar o protestantismo não é estudar uma lista de doutrinas certas e doutrinas erradas. Porque se a gente fizer isso, a gente entra numa celeuma, me permitam, me desculpem os colegas teólogos, calvinistas, luteranos, arminianistas, etc., todas essas famílias e tradições importantes da fé cristã. O mais importante disso é iluminar a nossa utopia, aquilo que faz com que a gente consiga caminhar. Muito obrigado, Levi, fica com Deus. Um abraço para vocês todos. Ricardinho, muito obrigado. Abraço a todos. Gente, tenham uma boa noite e tudo de bom para vocês. Ricardo, valeu. Foi uma satisfação imensa estar contigo de novo. Tchau, gente. Valeu. Boa noite. Como é que ela? Ele falou aí, compartilhar. Eu desligo. Após encerrar, lembra de escolher.